seu aí já vê se já entrou Aparece aonde? no meu perfil. Aí, ó, ao vivo. Eu clico. Já vê se já entrou. É porque eu consigo ver quem tá comentando essas coisas. Deixa eu ler aqui assim. Aqui aparece os comentários, né? Paz do Senhor, gente. Deus abençoe a vida de cada um. A paz do Senhor, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos, né? Conforme foi postado no nosso cartaz hoje, dia 22 de abril de 2021, a gente está aqui através dessa live para falar mais um pouco da palavra de Deus. O Gabriel Santos já entrou aí, grande rabino. Tia Landa também. Tia Landa, Pai do Senhor, Deus abençoe. Sua mãe. Deus abençoe, Tia Landa. Deus abençoe minha mãe, acabou de chegar aí. Sogrinha, Pai do Senhor. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para a gente falar da palavra de Deus hoje. Hoje o nosso tema dessa live vai ser sobre o livro de Josué, no capítulo 1. Se você quiser já pegar a sua Bíblia, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live, tá? Se você quiser também, vai compartilhando essa live, comenta, curte, manda para frente, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema: seja forte e corajoso. Os dias que a gente está vivendo não são dias fáceis, mas a gente encontra na palavra de Deus o seguinte conselho: seja forte e corajoso. Tem de bom ânimo. É verdade, gente. Nos dias de hoje, né? O que a gente mais precisa ouvir ultimamente é um conforto da parte do Senhor, né? E a palavra do Senhor, ela sempre fala com a gente, ela sempre nos anima, ela sempre nos dá ânimo, porque o único livro que você lê com a companhia do autor é a Bíblia. Você pode ter certeza que quando você estiver lendo, o Deus está te acompanhando naquele momento, está te suprindo, tá ali te confortando de alguma forma. E que hoje o Senhor use a nossa boca para falar ao coração de cada um que está assistindo essa live. E que o Senhor fale com vocês, não nós. Que o Senhor fale aquilo que você precisa, não o que você quer. Amém? Glória a Deus, é verdade, né? É como aquele hino, né, da harpa cristã, hino de número 8, né? Um hino que eu gosto bastante, que diz que Cristo Jesus é o nosso fiel amigo, né? Em dias que a gente está vivendo tão turbulentos, dias de incertezas, onde as pessoas não têm certeza, né, de como será o dia de amanhã, a gente pode se confortar na palavra de Deus e acreditar de maneira firme que Cristo é o nosso fiel amigo que está com a gente todos os dias. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos que estão chegando aqui nessa live. Também o irmão Ademilson de Lima. Deus abençoe a sua vida, irmão. Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês possam compartilhar e mandar para frente essa live. Daqui a pouquinho a gente já vai estar orando, tá? Para a gente começar, para a gente entrar nesse tema muito importante. A gente vai aprender algumas lições com a vida de Josué, que foi um grande servo de Deus, tá? E nesse capítulo primeiro em específico, a gente vai aprender algumas lições que a gente pode aplicar nos dias de hoje. Também chegou aí a irmã Anália. Deus abençoe, irmã Anália, paz do Senhor. Um grande abraço para você, para toda a sua família. Deus possa abençoar a vida de cada um. Compartilhe essa live, chama os irmãos, chama as irmãs, chama todos que estão aí nos seus lares. Hoje é uma quinta-feira agradável, tá? Já são quase 8 horas da noite, depois de um dia de trabalho que todos nós tivemos. Graças a Deus, Deus nos proporcionou essa oportunidade para estar falando da palavra dele.
Vai falar mais alguma coisa, Marlene, antes da gente orar? Pai do Senhor, a Nália ali, dirigendo o círculo de oração ali da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe sua vida, Nália, sua família. O meu sogro também, que está assistindo, Deus abençoe a vida dele. Sua irmã também, a Maiara, A chegou, né? Maiara, minha irmã, acabou de entrar. Maiara, que Deus fale ao seu coração essa noite. E que Deus abençoe os irmãos que estão assistindo. Compartilhe essa live, gente. Chama mais pessoas para assistir. Porque eu creio que Deus vai falar com vocês. Amém? Amém? Então, gente, eu quero convidar todos que estão online nesse momento, ao vivo, para a gente fazer uma oração muito breve, tá? E depois a gente já vai entrar no texto da palavra de Deus. Se você tem a Bíblia na sua casa, abra sua Bíblia com a gente no livro de Josué, no capítulo de número 1. Ok? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Josué, capítulo 1. Versículo 1 ao versículo 9, ok? Deus abençoe também o irmão Paulo Show, paz do Senhor, irmão Paulo. Deus abençoe sua vida, ok? Vamos orar então, gente, para a gente dar início, já são 8 horas da noite, e a gente vai fazer uma breve oração e a gente já entra na palavra de Deus. Então eu convido você para fechar o seu olho, onde você está aí na sua casa, para a gente fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por poder estar presente, meu Deus, mais uma vez nessa live, junto com a minha esposa, para juntos podermos falar da sua palavra. Pai querido, abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoe a vida de cada um dos que estão assistindo essa live, que o teu nome, Senhor, seja glorificado e seja adorado, Senhor, na nossa vida. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe agora os teus filhos que estão assistindo, os nossos irmãos, as nossas irmãs, que a tua palavra possa alcançar o coração de cada um e fazer um efeito maravilhoso, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Deus, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, Deus abençoe a vida de cada um. Também chegou aí a Márcia, a minha cunhada, né, irmã aqui da minha esposa, Marcelina, Deus abençoe. Também chegou aí o meu colega de trabalho, o Rodrigo, né? Eu já estou vendo aqui que ele entrou também. Deus abençoe sua vida, Rodrigo, a sua vida, a vida de toda a sua família, tá? Um grande abraço para todos vocês. Vamos lá então, gente. Josué capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. E se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo esse texto e a gente vai entrar nesse tema importantíssimo, tá ok? De seja forte e corajoso. Diz assim a palavra de Deus. O título desse capítulo diz o seguinte: Deus fala a Josué e anima-o, tá bem? Também o Jean Robert Forner, Deus abençoe sua vida, tá? O texto da Bíblia diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glórias a Deus. Amém. Também. Bom, enquanto eu estava fazendo a leitura, chegou aí o irmão Edmárcio. Deus abençoe sua vida, irmão Edmárcio. Também a Márcia Guedes. Tá? Deus abençoe a vida de vocês. Também a Maiara Soares acabou de chegar. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá certo? Amém, Jesus. Pai do Senhor, Maiara, Márcia Guedes, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos. Compartilha essa live, chama mais pessoas para assistir, porque Deus vai falar. Amém, irmãos? A gente leu esse texto de Josué no capítulo 1, um texto muito interessante. E antes da gente entrar nos pormenores desse texto, é interessante o título que esse texto traz, dizendo que Deus, ele falou com Josué, animando-o. É como se a gente observasse ou imaginasse uma cena, né, onde Josué talvez estava um pouco desanimado. Porque se a gente observar o cenário em que esse texto está inserido, irmãos, Moisés acabou de morrer, tá? Moisés acabou de morrer. E depois aqui que eu encerrar essa minha primeira fala, eu quero passar a palavra para Marta dar uma pincelada sobre quem foi Moisés, para os irmãos entender o porquê desse cenário do capítulo 1 de Josué. Então esse cenário aqui onde esse texto está inserindo, Moisés ele está morto, ele morreu, ok? E de repente Deus fala com Josué. E Deus vem justamente para animar Josué, porque Moisés morreu. E Moisés foi um homem de muita influência no meio do povo judeu. E agora Deus vem e fala com Josué, animando ele. E é interessante a gente observar isso, que Deus ele é um Deus que anima Josué. Deus não é um Deus que, quando vê alguém para baixo, joga ainda mais essa pessoa para baixo. E isso é interessante porque às vezes a gente está meio cabisbaixo, meio triste, né? Diante de algumas situações que acontecem na nossa vida. E muitas vezes a gente quer ficar sozinho, isolado, trancado dentro de um quarto, longe, né, de tudo e de todos. E porque existem pessoas que às vezes entram no nosso caminho, ao invés de nos ajudar, acaba nos jogando ainda mais para baixo. Só que Deus ele não é assim. Deus ele é um Deus que anima-nos quando nós estamos desanimados. Tanto é que Deus repete aqui para Josué por várias vezes, esforça-te, tem bom ânimo. Então Deus é um Deus que deseja levantar o ser humano, colocar o ser humano de pé e dizer para ele, ó, siga em frente, né? Siga em frente. Aleluia. E a palavra de Deus traz um exemplo muito interessante sobre isso. Tiago, que acabou de chegar e também trabalha comigo, Tiago Gonçalves, o Fábio Rodrigues, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A palavra de Deus nos traz um exemplo de Elias. Elias, quando foi usado por Deus naquele episódio contra os profetas de Baal, né, onde o fogo desce e acaba com aqueles profetas, com aqueles falsos profetas, a Bíblia diz que uma mulher, por nome de Jezabel, que era mulher do rei Acabe, ameaça Elias de morte. E aí o que acontece? Elias foge. E Elias entra dentro de uma caverna, né? E quer se esconder. Só que aí Deus vai até Elias, chama Elias para fora da caverna, né? E começa a animar Elias. Então a gente vê que por diversas vezes na Bíblia existiram homens
que passaram por dificuldades, o Mateus, que acabou de chegar aí, Mateus, existem vários homens na história bíblica, tá? Que passaram por certas perseguições e dificuldades que trouxe a eles um certo desânimo, que trouxe a eles uma certa tristeza. Só que Deus sempre foi na vida desses homens um Deus que procurou animá-los e trazê-los de volta ao ânimo, ao vigor espiritual que era necessário para que eles pudessem dar prosseguimento à obra de Deus. Paulo de Souza, que acabou de chegar, o Roberto Carlos, Deus abençoe, também a minha irmã, a Valéria, Deus abençoe a vida de vocês. Então eu quero aqui passar a palavra para Marta, para ela nos falar sobre quem foi Moisés no meio do povo de Israel e quem foi Moisés diante de Deus, para que a gente possa entender o contexto em que o capítulo 1 de Josué está inserido. Moisés? Isso. A paz do Senhor, gente. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e muitos irmãos conhecem um pouco da história de Moisés. Sabe que Moisés nasceu no Egito, foi criado pela família de Faraó. Depois de 40 anos no Egito, Moisés foi para o deserto, onde morou ali por mais 40 anos. E depois Deus fala com Moisés, manda Moisés voltar para o Egito, porque Moisés ia ser aquele escolhido por Deus para libertar o povo depois de 430 anos de escravidão. E Deus retorna com Moisés para o Egito, e ali, através de muitos sinais e maravilhas, Deus finalmente tira o povo da escravidão de Faraó e faz o povo ir para o deserto, peregrinar. E ali Moisés lidera aquele povo por 40 anos, e muitos irmãos conhecem através de muitos milagres, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, e nós vemos que Deus nunca abandonou esse povo através da trajetória pelo deserto. E muitas pessoas que estavam ali, muitos daquele povo, via Moisés como um pastor, como um líder que era usado por Deus e fazia essa mediação. O povo falava com Moisés e Moisés falava com Deus. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. E Deus faz uma promessa de levar o povo para a terra prometida. E depois de 40 anos, quase 40 anos, Deus recolhe Moisés e passa esse ministério, passa esse chamado para a mão de Josué. Passa para Josué a continuação para levar o povo, para conduzir o povo para essa terra prometida. E eu creio que quando Deus recolhe Moisés, Josué se viu num momento difícil, pois Josué tinha a incumbência de terminar, de cumprir essa promessa através da vida dele, através dele, e ele estava lidando com a perca de um líder, de um mentor, de um pai, de uma pessoa que o ensinou a estar na presença do Senhor, a buscar o Senhor. E eu acho que não era um momento muito fácil, mas Deus anima Josué. E é nessa parte que queremos falar com os irmãos através dessa palavra que o Senhor deu a Josué. Amém. Isso é maravilhoso, porque a gente passa agora a compreender o contexto em que o capítulo 1 de Josué está inserido. Moisés acabou de morrer, foi um homem de extrema influência no meio do povo de Deus, tá? O Luciano também, o meu cunhado, está assistindo essa live, Deus abençoe. Silvinha Novale, Deus abençoe. Silvinha. Ok? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Vão compartilhando essa live, que o assunto hoje é muito importante para os dias que nós estamos vivendo, tá? Porque a gente está inserido em um contexto de incertezas hoje. Assim como Josué também estava no seu coração com uma incerteza, porque
A maneira como Deus fala com ele aqui, pedindo para ele levantar, pedindo para ele se animar, mostra para nós que Josué estava um pouco desanimado com a situação em que, em que ele estava inserido nesse momento. Moisés havia morrido e agora o povo ficou sem um líder fisicamente, né? É claro que Deus estava guiando o povo, era o líder supremo do povo, mas Deus tinha um representante físico no meio do povo. Esse representante era Moisés. Só que agora Moisés morreu. E o texto começa dizendo que Moisés era servo do Senhor. Se você ler a história de Moisés, você vai ver que Moisés, ele foi um homem que tinha uma intimidade com Deus fora do comum. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. Só que agora Moisés morre. O povo precisa de um líder. E quem é esse líder que agora que Deus vai levantar? Josué. E como a Marta já deu aqui essa pincelada sobre a vida de Moisés, eu quero dar aqui também para os irmãos uma pincelada sobre quem foi Josué, para que a gente possa entrar nos pormenores do texto, tá? Então vamos lá, Josué. Josué na Bíblia, irmãos, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 16, Josué, ele foi aquele que liderou o povo na batalha contra Amaleque. Então o povo precisou batalhar contra Amaleque, seu exército, e quem foi que liderou o povo nessa guerra? Josué, ok? Lá em Números, capítulo 13, o versículo 8, Josué consta, né, o nome de Josué como filho de Num, tá? O seu pai se chamava Num e ele era da tribo de Efraim. Então, Josué, ele era um efraimita, ok? Também lá em Números, no capítulo 13, versículo 8 a 16, nós vamos encontrar na Bíblia que Josué ele foi um dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra prometida. Então, quando o povo se acampa, tá? É escolhido, né, um representante de cada tribo do meio do povo de Israel, e Josué foi o representante da tribo de Efraim. E ele foi no meio desses 12 espias para espiar a terra. Então Josué ele teve essa coragem de se infiltrar dentro da terra, correr um risco de vida, né? Porque se os moradores daquela cidade descobrissem que tinha 12 espias no meio deles, era perda de cabeça na hora. Josué arriscou a sua vida, mas ele foi. Ele foi um dos 12 espias que foi para a terra prometida para espiar, ok? E, inclusive, ele, junto com Caleb, o seu companheiro, ele e Caleb foi os únicos dois destes 12 espias que tiveram, né, que defenderam, melhor dizendo, que o povo deveria avançar e tomar a terra. Então, quando esses 12 espias voltam da espionagem da terra, eles passam um relatório para Moisés. Só que 10 desses 12 começam a murmurar, dizendo, olha, os habitantes dessa terra são gigantes. Nós somos como gafanhotos à vista deles. Nós seremos esmagados, nós seremos destruídos facilmente. Só que Josué e Caleb, eles foram diferentes. Eles tomaram a palavra e disseram, nós devemos avançar, porque se Deus diz que nós vamos tomar posse dessa terra, nós vamos tomar posse. Porque Deus vai estar conosco. Exatamente isso. Eles acreditaram e confiaram naquilo que Deus havia falado para eles. Que Deus iria colocá-los dentro da terra. Então Josué, e tanto é, né, que esse testemunho de Josué e Caleb foi tão forte que quiseram inclusive até apedrejar eles, né? O povo se alvoroçou contra eles e quiseram apedrejar Josué e Caleb. E a gente também vai ver em Êxodo, capítulo 33, o versículo 11, eu até quero pedir para Marta ler esse texto. Êxodo, capítulo de número 33, versículo 11, para a gente começar a entender. Talvez você pode se perguntar, né? Mas Renan, por que Deus escolheu Josué para ser sucessor de Moisés? Deus não poderia ter escolhido outro? Poderia. Poderia ter escolhido outro, mas Deus não quis escolher outro. Deus quis escolher Josué. Por causa de um motivo muito interessante na vida dele que a gente vai descobrir através desses textos. Êxodo capítulo 33, versículo 11.
E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Olha para você ver que texto interessante. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. E depois de falar face a face com Deus, Moisés saía da tenda, só que Josué ficava. Josué diz esse texto que ele ficava e nunca se apartava da tenda. E o texto chama Josué de jovem. Isso é interessante porque Josué, na sua juventude, ele tomou uma decisão de se espelhar na vida de Moisés e ser um grande homem de Deus. Josué sabia que Moisés era um grande homem de Deus. E ele tomou essa decisão ainda na sua juventude. Eu também quero ser um homem de Deus. E para mim ser um homem de Deus, eu preciso começar a acompanhar Moisés. Por isso que todas as vezes a Bíblia vai dizer que Moisés ia para falar com Deus e Josué ia junto. Josué não se apartava da tenda. Enquanto Moisés estava falando com Deus face a face, Josué estava lá. Então Josué foi um jovem que se dispôs na presença de Deus. Ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. E é muito importante detalhes, se a gente perceber. Seja uma pessoa que os outros queiram se espelhar em você. Ou procure alguém a quem você queira se espelhar também. Isso é muito importante. Você observar, criar uma meta, um objetivo, focar e persistir. Persistir em buscar se aperfeiçoar cada vez mais na presença do Senhor. Hoje em dia a gente vê muitos jovens, até mesmo não só jovens, muitas pessoas dispersas. Parece que não tem meta, não tem objetivo, não quer buscar nada, não quer uma responsabilidade na presença do Senhor. E o Senhor está procurando isso. Jovens, mulheres, irmãos, pessoas que queiram uma responsabilidade na presença do Senhor, buscar cada vez mais da presença do Senhor, se jogar na tenda, querer falar com o Senhor face a face. Muitas vezes Deus está procurando corações dispostos a buscar a presença dEle e não está encontrando. Amém, irmãos? Existem pessoas, meus irmãos, que não querem compromisso sério com Deus. Existem pessoas que querem ficar sentadas no seu lugarzinho, bonitinho, acomodadas. Tem pessoas que até dizem, né? Deus não me chamou para fazer nada. Deus me chamou para ficar sentado e ouvir. Isso é conversa. Conversa, gente. Isso é balela, tá? Se você se dispor na presença de Deus, Deus vai te usar na obra dele. Verdade. Josué, ele foi esse jovem. Segundo alguns historiadores dizem que quando Moisés saiu com o povo da terra do Egito, foram cerca de 3 milhões de pessoas. Homens, sem contar mulheres e crianças. Mas no meio de tudo isso, levantou um jovem querendo ser diferente, querendo se colocar na presença de Deus para ser um homem de Deus como Moisés era. E a gente vê na vida de Josué essa disposição. É como se Josué se colocasse diante de Deus e dissesse, assim como o Senhor fala com Moisés, eu também estou aqui, eu estou dentro da tenda. Eu não vou me apartar dessa tenda, porque é nessa tenda que a presença do Senhor se manifesta, é aqui, então eu quero ficar aqui para que o Senhor se manifeste para mim também. Então a gente vê essa disposição na vida de Josué. E em outros textos que eu quero pedir também para a Marta ler para nós, a gente vai ver, por exemplo, Êxodo 24, Êxodo capítulo de número 24, versículos 12 e versículos 13. Olha para você ver o que esse texto vai dizer. Êxodo 24, 12 e 13. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim no monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor,
e subiu ao monte de Deus. Quem que Deus mandou subir o monte? Moisés. Moisés. Mas o versículo 13 vai dizer que Moisés leva quem com ele? Josué. Então olha para você ver, gente, a disposição que Josué tinha. Moisés, você vai subir o monte hoje para falar com Deus? Vou, eu quero ir junto com você. E Moisés levava Josué junto. Disposição. Disposição. Deus não falou para Moisés, ó, traz Josué junto. Deus mandou Moisés subir. Mas o versículo 13 diz que Josué, o servidor de Moisés, foi junto com ele. Êxodo capítulo 32, Êxodo capítulo de número 32, versículo 17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra há no arraial. Olha para você ver que interessante. Quando Moisés sobe no monte, Deus começa a falar com Moisés para dar as tábuas da lei de novo para Moisés, o povo se corrompe lá embaixo. E quando Deus manda Moisés descer, ele vem descendo e se encontra com quem no caminho? Com Josué. Porque Josué havia ido com ele. Só que Josué ele fica no meio do caminho no monte. Porque no topo é só Moisés que subiu. Só que Josué está nos passos de Moisés. E é isso que a gente precisa entender. Tanto eu quanto você que está assistindo essa live, nós precisamos estar nos passos de um Moisés na nossa vida. Um Moisés que nos aproxima de Deus, um Moisés que nos ensina a palavra de Deus, um Moisés que é exemplo e modelo para ser seguido. Então Josué está nos passos de Moisés, e quando Moisés desce, Josué está no meio, e Josué fala, ó, está tendo um barulho no meio do povo, só que não é alarido de guerra. Então Josué foi alguém que teve disposição. E tudo isso vai culminar em uma coisa na vida de Josué. E qual coisa? O comissionamento de Deus sobre a vida dele. Quer ver só? Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo 6 a 8. Você pode dizer, tudo bem, Renan, você está mostrando para mim que Josué foi um homem disposto a servir a Deus. Estava querendo ser diferente, um homem de Deus como Moisés foi. Mas e daí? E daí que agora você vai ver o que essa vida de disposição que Josué teve na presença de Deus resultou para ele diante de Deus. Deuteronômio 31, versículo 6 a 8. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os fará herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Olha para você ver que texto interessante. João Branco, que acabou de chegar aí, nosso amigo, Deus abençoe. Deus começa a animar Josué para uma função específica com Moisés ainda vivo. Então toda essa vida de disposição que Josué teve na presença de Deus resultou em um comissionamento da parte de Deus sobre a vida dele com Moisés ainda em vida. Então Josué é como aquele jovem que diz assim, não, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser diferente, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero estar na presença de Deus e tudo e tal, e vai. Só que quando chega o momento de Deus chamar ele para a obra, aí ele fala, não, eu não quero, ele se assusta. E aí ele rejeita aquilo que Deus quer para a vida dele. Só que Josué foi dessa maneira também. Todo aquele que se dispõe em fazer a obra de Deus, Deus vai colocar ele numa função específica na sua obra. Josué teve disposição. Chegou o momento de Deus comissionar Josué. E esse momento começou aqui, em Deuteronômio capítulo 31, onde o próprio Deus, através de Moisés, usando a vida de Moisés, começa a animar Josué. E revela para Josué que ele teria uma função.
É interessante a gente observar, gente, que Deus não chama ninguém para ser membro só de banco. Deus não chama você para ficar só sentado na igreja, não. Deus tem uma obra, Deus tem um ministério na vida de cada um. E muitas vezes nós queremos enxergar um Moisés para a gente se espelhar. Mas eu te pergunto, você está sendo um Moisés para alguém se espelhar em você? Você está se portando corretamente no ministério que Deus tem colocado nas suas mãos ou quer colocar? Você está se esforçando para buscar realmente aquilo que Deus está colocando em suas mãos? Porque muitas vezes a gente quer alguém para se espelhar, mas a gente não observa que tem alguém se espelhando na nossa vida. Então a gente tem que se portar de uma maneira agradável tanto aos homens e quanto aos olhos de Deus. A gente tem que se portar cada vez com mais decência, com mais intimidade na presença do Senhor. Isso é interessante porque às vezes a gente quer ser um Moisés para alguém, só que a gente ainda não aprendeu a ser Josué. Verdade. Então é impossível querer ser um Moisés se eu ainda não fui um Josué. Porque o texto do capítulo 1 de Josué vai começar dizendo que Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de Moisés. Então, antes de nós sermos um Moisés servo do Senhor, nós precisamos aprender a ser um Josué servo de Moisés. Louvado seja Deus por isso. O irmão José Ferreira, Deus abençoe. O pastor José Carlos, Deus abençoe. Quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar, né? Quem não senta para aprender com Moisés não pode se levantar para ensinar como Josué. Verdade. Então, isso são algumas verdades muito interessantes. Então, essa disposição que Josué teve resultou num comissionamento de Deus sobre a sua vida. Versículo 14 e versículo 23 de Deuteronômio 31. 14 e 23. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. 23. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: Esforça-te, anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que eu lhe jurei, e eu serei contigo. Olha que texto maravilhoso. Olha que texto lindo. Primeiramente, que esse texto, principalmente o versículo 14, vai nos mostrar que ninguém é insubstituível na obra de Deus. Deus olha para Moisés e diz no versículo 14, ó, os teus dias são chegados. No português, claro, Deus falou para Moisés o seguinte, ó, você vai morrer, Moisés. Chegou o tempo da sua morte. Só que tem uma coisa, Moisés, chama Josué. Chama Josué para que eu lhe dê ordens. Olha que interessante. Então Deus mostra, Moisés, os seus dias chegou no fim. Você vai morrer. Só que você, Moisés, não é insubstituível. Eu tenho alguém para pôr no seu lugar. Quem é esse alguém? Josué. Mas chama Josué para mim dar ordens a ele. E isso a gente precisa entender. Que quando nós tomamos um posicionamento na obra de Deus, quando Deus nos coloca em uma posição na obra dele, primeiro, nós devemos entender que nós somos servos. Josué não deixou de ser servo por substituir Moisés na liderança do povo. Porque o texto do capítulo 1 de Josué começa dizendo, Moisés era servo de Deus, mas Josué também era servo. Então, primeiro, Josué continuou sendo servo. Tá? E como servo, Josué iria receber ordens da parte de Deus. E nós precisamos entender, quando Deus nos coloca em uma posição na obra dele, não é para nós ensoberbecermos, não é para nós se acharmos o melhor, eu estou substituindo fulano de tal, tirou fulano de tal para me colocar. Não, senhor. A gente precisa entender, somos servos e receberemos ordens. Ordens de quem? De Deus.
Josué foi colocado por Deus no lugar de Moisés após a sua morte e Deus passa ordens para Josué seguir. E isso é muito interessante, irmãos, porque infelizmente, com muita tristeza eu falo isso, que tem muitas pessoas que acham que não são insubstituíveis. Tem muita gente que está fazendo a obra de Deus, está exercendo o ministério por achismo. A pessoa acha que se ela não fizer, ninguém faz. Se ela não reger, ninguém rege. Se ele não pregar, ninguém prega. Se ele não ficar na porta, ninguém fica. E não é assim. Você não é insubstituível. E a partir do momento que você para de fazer a obra por amor e começa a fazer a obra para querer se engrandecer, você pode ter a certeza que Deus vai tirar você, vai levantar outro, vai preparar outro, vai colocar no seu lugar, porque quem tem que ser exaltado é Deus e não nós. Amém? Nós jamais devemos esquecer que, seja em qual posição estivermos, seja onde Deus nos colocarmos, nós devemos ser sempre servos. Josué nunca deixou de ser servo, depois que substituiu Moisés. Antes de substituir Moisés, ele era servo. Depois de substituir Moisés, ele continuou sendo servo. E quando Deus coloca Josué nessa posição e já começa a animá-lo com Moisés ainda vivo, Deuteronômio 34, versículo 9, vai dizer assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Olha que interessante. Lembra de Salomão? Quando Salomão foi escolhido por Deus para ocupar o trono de Davi, seu pai, Deus aparece para Salomão e fala: pede o que você quiser para mim. Se você estivesse no lugar de Salomão, o que você pediria? Muitos com certeza iria pedir dinheiro, iria pedir riquezas, bens materiais, iria pedir morte poder, dos inimigos. iria pedir morte de inimigos, iria pedir muita coisa semelhante a esta. Mas Salomão olha diante do desafio que ele teria de liderar o povo de Israel como rei da nação, ele diz o seguinte: tia Cleonice, a minha tia que acabou de chegar aí, e a Rita de Cássia. Salomão disse o seguinte para Deus: Deus, dá para o teu servo um coração sábio, para eu poder saber entrar e sair, para eu poder saber julgar as causas do povo. E quando o texto vai dizer aqui de Josué, a Bíblia vai dizer que Josué foi cheio do espírito de sabedoria. E por que Josué foi cheio do espírito de sabedoria, Renan? Porque Josué, no capítulo 1 do seu livro, Moisés está morto e ele agora está diante de um desafio. E diante desse desafio, Josué precisaria de muita sabedoria de Deus. De muita sabedoria de Deus para poder guiar o povo. Josué era um homem de batalha. Josué já tinha enfrentado a batalha contra Amaleque, liderado o povo, lá no livro de Números, conforme a gente viu aqui. Mas agora Josué está inserido em uma outra realidade. Ele não tem mais Moisés para seguir nos passos de Moisés. Ele deixou de estar na sombra de Moisés e agora é ele que está no papel de linha de frente. Então vai chegar um momento em que nós seremos tirados da sombra do nosso Moisés, da zona de conforto, e vamos ser colocados na linha de frente. Qual que vai ser a nossa atitude? Qual que vai ser o nosso posicionamento diante de Deus? Talvez, você acha que Josué não sentiu medo aqui? Você acha que Josué não ficou preocupado? A gente pode pôr a nossa cabeça para raciocinar e pensar o seguinte: talvez Josué parou e falou assim: o que vai ser de mim agora? E é muito importante a gente compreender, gente, que por isso não se deve pular processos, não se deve pular etapas. Tudo é aprendizado. Nada, a gente não passa por certas situações da nossa vida por nada. A gente não pode pular etapa. Tem gente que já quer chegar pregando, já quer chegar louvando, já quer chegar chegando com a tocha acesa, e não é assim. A gente não pode pular os processos de Deus na nossa vida, pois tudo é aprendizado. Lá na frente você vai precisar dessa bagagem que você está aprendendo hoje.
Hoje você passa por certas situações que você não compreende, mas lá na frente Deus vai usar esse processo que você passou para ensinar pessoas, para estar diante de pessoas, para estar diante de projetos, diante de situações, que essa bagagem vai servir como auxílio para você estar diante de algumas situações e você vai saber sair, vai saber entrar, vai saber julgar como Salomão. Glória a Deus, e é uma realidade, gente, é uma realidade. Tem gente Então que quer pular. nós vamos ver na vida de Josué, é como a Marta acabou de dizer, Josué não pulou etapas. Não. Josué não caiu de paraquedas para ser líder do povo. A gente vai ver na história desse homem, Joyce Caetano e Ivone Mascarenhas, que acabou de chegar na live. A gente vai ver na história de Josué, que Josué, antes dele ser líder da nação de Israel, a Azeli Rosa, antes de Josué ser líder da nação de Israel, ele foi liderado. Ele se colocou na posição de liderado para poder ser líder. Tem gente que quer chegar na obra de Deus e quer chegar no 360, quer chegar no 220, já quer ser líder, já quer ser tudo na obra de Deus, mas ainda não aprendeu a ser liderado, ainda não aprendeu a ser servo de Moisés. Ainda não aprendeu essas lições que a Bíblia nos ensina. E quando a gente para se atentar a isso, a gente começa a perceber que nós devemos ir com calma, porque tudo tem um tempo. Não é assim que a Bíblia diz? Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo determinado. E Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Deus não é um Deus que faz tudo de qualquer jeito e ponto final. Não. Deus é um Deus que vai trabalhando, que vai moldando. É como um oleiro que faz um vaso de barro. Tem todos os processos para que o vaso fique pronto, bonito e tenha resistência acima de tudo. Então nós vamos ver que Josué, antes de ser um chefe do povo e servo direto de Deus, ele foi servo de Moisés, tá? Ele foi servo de Moisés. Só que quando a gente olha para todo esse contexto da vida de Josué, nós vamos ver que Josué, como servo de Moisés, ele foi preparado, ele foi treinado para ser servo direto de Deus. E ele teve Moisés como seu principal exemplo, tá ok? Como seu principal exemplo. Então, Josué, ele foi sendo treinado. Ele foi sendo preparado. E às vezes nesse processo a gente desanima, porque a gente não entende que é um processo de preparação. É um processo onde a gente está sendo preparado, treinado. Verdade. Tá certo? Treinado. E nós precisamos entender esse processo na nossa vida. O processo ele é muito importante. Tem certas situações que se a gente pudesse, a gente evitaria, a gente pularia. Vocês acham que era fácil para Josué ficar lá no meio do caminho entre o monte e o povo? Você imagina tudo que ele deve ter passado, como devem ter sido zombado, como as pessoas não riram dele. Porque tem pessoas que não respeitam o chamado. Tem pessoas que não aceitam que Deus vai usar você de uma maneira e não vai usar ele da mesma maneira que usa você. E as pessoas, elas não aceitam isso. E elas acabam ficando estressadas, ficando com raiva e tentando nos humilhar, tentando nos rebaixar, rindo da nossa cara. Não aceite isso. Somente ore, entregue na mão do Senhor. Deixe o Senhor completar a boa obra. Não fale nada. Deixe que Deus vai falar por você. Quando eu me converti, eu queria mostrar muito para as pessoas que eu tinha virado crente, que eu era crente e que agora eu era crente. E uma vez o Senhor falou comigo, olha, cala sua boca. Você não precisa falar para ninguém. Na hora certa, eu vou te usar e todos vão ver quem você é. Você não precisa se amostrar nem tentar mostrar o que você é. Quando o Senhor começar a usar você da maneira que Ele quer te usar, quando você se colocar na posição, na presença que Deus quer, da maneira que Deus quer e Ele usar como Ele quer, todos vão ver que Deus é na sua vida. Somente respeite o processo, respeite cada processo que Deus tem, o tempo dele trabalhar. Às vezes a gente quer que seja rápido. Olha quanto tempo Josué esperou. Moisés, depois de 80 anos, que Deus foi levar ele de novo lá pro Egito para liberar o povo.
E nós queremos que Deus trabalhe dentro de 1 ano, dentro de 2 meses. Não é assim. O vaso, ele tem que ser preparado devagar, porque senão qualquer coisa ele racha, ele quebra. E Deus não quer que você seja um vaso rachado, um vaso quebrado. Deus quer que você seja uma obra completa, para quando Ele te usar, venha transbordar e abençoar muitas vidas. Amém? Glória a Deus. Isso é verdade, tá? E quando a gente olha na vida de Josué, né, após todo esse processo que ele passou na sua vida, nós vamos ver que lá no final do seu livro, ele chega para o povo e diz assim, olha, agora vocês devem escolher se vocês vão seguir os deuses dessa terra ou se vocês vão seguir o Deus de Israel. E aí ele faz a seguinte conclusão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, todo esse processo serviu para ele como uma alavanca, né, que fortaleceu a fé dele no Deus de Israel. De maneira que ele se firmou durante todo esse processo, Deus trabalhou na vida dele, e quando chegou o momento dele assumir a responsabilidade, ele assumiu confiando na palavra de Deus. Ele estava pronto. Estava pronto, e quando chegou diante do povo, depois de entrar na terra e conquistar as terras, ele diz, olha, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ok? E a gente vai entrar aqui em algumas ordens diretas que Deus deu para Josué nesse texto, e a gente vai começar a entender que essas ordens que Deus deu diretamente para Josué, tá? Essas ordens, além de servir para Josué nesse contexto, ela também serve para nós nos dias de hoje. Deixa eu ler isso aqui, tá? Ela também serve para nós nos dias de hoje. Eu fiz umas anotações aqui, aí antes do Renan entrar ali nas ordens, essa palavra eu estava orando lá na sala e eu pedindo direcionamento de Deus, e o Senhor me dizia que o momento que ele falou com Josué não era um momento muito fácil na vida dele. Moisés tinha acabado de falecer, o mentor, o pai dele, aquele que ensinou. E Deus chega para Josué e fala, ei, levanta. O que eu tenho na sua vida está começando agora. O que eu tenho para você está começando agora. O momento pode não ser o melhor. A fase pode não ser a melhor. Mas eu não desisto daquilo que eu tenho na sua vida. Eu não desisti. Gente, não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente desiste da chamada, desiste do processo por causa da dor, por causa da luta, por causa do luto, por causa das provas, das frustrações. A gente adia a promessa de Deus para sofrer. A gente adia o processo de Deus para às vezes nos colocar num casulo, porque nós falamos, Deus, tá difícil, Senhor, não tá fácil, e a gente adia aquela promessa, adia aquele chamado para viver a luta, para viver a perda, para viver o luto, e a gente acaba estacionando, se acomodando, deixando de viver a promessa por causa das lutas, por causa do levante. Aí você vai dizer, Marta, mas não tá fácil. Marta, mas não tá fácil, tá tão difícil, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo isolada, eu estou me sentindo, parece que eu patino e não saio do lugar. Mas Deus está dizendo para você essa noite, o que eu tenho contigo não está finalizado. Eu ainda estou trabalhando e você vai começar a entender todo o processo. Quando você começar a enxergar lá na frente, para de olhar para as lutas, para de olhar para a batalha, para de olhar para a dor. Começa a olhar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está operando. Se Josué fosse olhar para o momento que ele estava vivendo, você acha que ele ia guiar aquele povo para atravessar o Jordão? Você acha que ele ia atravessar o Jordão com um povo obstinado, com um povo rebelde, com um povo sem fé, um povo que não via ele como alguém direcionado por Deus?
Você acha que ele ia, mas Deus conhece o nosso coração. Deus olha para Josué e fala: levanta, anima, porque o processo tem que continuar. Aquilo que eu falei ainda vai acontecer, porque eu não sou homem para mentir, eu não sou filho do homem para voltar atrás. O que eu falei vai acontecer. Respeite o processo, respeite a luta, continue a peleja, não desista daquilo que eu tenho na sua vida por causa de dor, por causa de luto, por causa de perca. Continue a caminhar, pois o Jordão é só o começo da grande promessa que eu tenho para você. Não desista, irmãos, não desista. Às vezes a gente vê pessoas desistindo da presença do Senhor do céu por besteira. Eu vejo gente desistindo de Deus por besteiras. Porque alguém falou mal, porque alguém criticou, porque alguém me xingou, a irmã não me deu paz do Senhor, eu tô saindo da igreja. Que é isso, gente? Tá saindo da igreja porque alguém não olhou na sua cara. Tá desistindo do céu, tá desistindo da Canaã, por causa do homem, por causa de alguém falho. Eu vejo que o mundo decepciona tanto a gente, ninguém fala que tá saindo do mundo, mas dá um trupicão, já quer sair da igreja. O que tá acontecendo? Será que o céu não é realidade na vida das pessoas mais? Será que não creem no arrebatamento? Será que não acredita que Jesus vai vir buscar a igreja? Aleluia. O que tá acontecendo? A luta não é motivo para sair da presença de Deus. Arrume outra desculpa, porque essa Deus não aceita mais. Se coloca de pé, anima essa noite. Deixa Deus te esforçar, deixa Deus te animar, deixa Deus te usar. Tem gente escondendo talentos. E quando Deus chegar, vai cobrar. Porque o talento não é para esconder, é para ser usado. Se coloca na presença de Deus. Deixa Deus trabalhar. Não está sendo fácil, mas Deus vai trabalhar na sua vida. Quando você se colocar na posição para ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele está falando, você vai ver lá na frente que o processo não é nada. Glória a Deus, é bem assim mesmo, irmãos, tá? E quando a gente olha para esse texto de Josué no capítulo 1, nós vamos ver que Deus ele dá pelo menos 11 ordens diretas para Josué. E essas ordens diretas que Deus dá para Josué são ordens que valeram de muito na vida de Josué e valem também para nossas vidas em momentos difíceis que a gente passa, em momentos de incertezas, tá? Como nos dias que a gente está vivendo. A gente não sabe o que vai ser de nós no dia de amanhã. A gente está no meio de uma pandemia, uma pandemia de incertezas. A gente não sabe se a nossa liberdade vai correr normal amanhã, se vão impor outras restrições mais severas na nossa vida, no nosso dia a dia. Então a gente vive dias de incertezas. A gente vive dias em que a gente precisa confiar em Deus e não no homem. Verdade. Porque o homem, ele muda constantemente, só que Deus não. Então, Deus vai dar para Josué 11 ordens diretas para ele, tá? E apenas uma garantia. Então, Josué está diante de um novo desafio na sua vida, que era liderar o povo para entrar na terra prometida, tá certo? Valquíria da Silva, Ivete Souza. Então, Josué está diante de um desafio. E diante desse desafio, Deus vai dar 11 ordens diretas para ele. E apenas uma garantia. E a gente vai descobrir juntos aqui nessa live quais são essas 11 ordens diretas de Deus. Primeira ordem, no versículo 2. Quando Deus vai falar para Josué assim, ó, levanta-te agora. Se Deus mandou Josué se levantar, é porque talvez ele estava prostrado, sentado, sei lá, deitado do jeito que ele estava. Mas o fato é que Deus olha para ele diante desse momento e diz, Josué,
Levanta, rapaz. A outra ordem que Deus dá para Josué está no versículo 2 também. Passa este Jordão. Amém. Então Deus manda Josué se levantar e passar o Jordão. A terceira ordem que Deus dá para Josué está no versículo 6, quando Deus vai dizer: esforça-te e tem bom ânimo. E o interessante é que essa ordem de se esforçar e ter bom ânimo é a única ordem direta de Deus para ele que é repetida 3 vezes no texto. Você acha que isso é por acaso? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. É Deus mostrando para Josué e para nós que em tempos de crise, em tempos de desafios, é preciso, da nossa parte, nos esforçarmos e ter bom ânimo. Isso era para Josué fazer, não era para Deus fazer. Era para Josué fazer. Levantar, passar Jordão, se esforçar e ter ânimo. A outra ordem que Deus dá para Josué no versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Percebe que a expressão que Deus usa agora vai além de ter bom ânimo. Deus fala, tem muito bom ânimo. Em outras palavras, tenha muito ânimo, Josué. A outra ordem que Deus passa para Josué está no versículo 7 ainda também. Para teres o cuidado de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E aqui é um ponto importante. Porque Josué estava numa posição agora em que ele deveria ter muito ânimo, em que ele iria ter que se levantar, passar o Jordão, ok? Se esforçar, mas Deus deixa claro para ele o seguinte: Josué, tem uma lei que você deve seguir. Tem uma regra que você deve obedecer. Tem um livro que você tem que ter o cuidado de fazer tudo que está escrito. E esse livro é a lei que eu dei para o meu servo Moisés. O versículo 7 vai dizer que Deus disse para ele ainda assim, ó, dela não te desvies. Ou seja, Josué precisava ter na lei de Deus um norte, um rumo. Porque a lei de Deus iria mostrar para Josué uma verdade, um direcionamento, um rumo, um norte certo. E Josué não devia se desviar dela. Também Deus vai falar no versículo 8 para ele o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sabe o que isso significa? Que Josué deveria falar desta lei para o povo. Não apartar da boca é isso. É quando abrir a boca, falar da palavra de Deus. Porque tem gente que infelizmente abre a boca e sai da boca só coisa que não edifica. A boca fala, o coração o tá que cheio. O coração está cheio. Então, o que Deus estava querendo deixar para Josué é o seguinte: Josué, você é líder agora do povo. Você vai passar o Jordão. Você precisa guardar a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Você não pode se desviar dela. Mas tem uma coisa, Josué: não aparta ela da sua boca. Porque se você falar dela para o meu povo, é ela que vai dar o norte para você e para o meu povo. O direcionamento que vocês precisam. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, no versículo 8. Foi a outra ordem que Deus deu. Então Josué deveria ser um homem que meditasse na palavra de Deus dia e noite. E antes de passar a palavra para Marta também comentar um pouco sobre essas ordens que Deus dá para Josué, Deus ainda vai dizer no versículo 9 para Josué pelo menos mais 3 ordens. Esforça-te, tem bom ânimo, repetido pela 3ª vez. Não pasmes e nem te espantes. Ora, se Deus disse para Josué, João Rodrigues, o João Vitor que trabalha comigo, grande abraço para você. Se Deus disse, João, para Josué, não pasmes e nem te espantes, é porque Josué sentiu medo. Verdade. Mas Deus vem e diz para Josué, Josué, não precisa ter medo. Só segue essas minhas ordens, Josué. Só segue essas minhas ordens. Porque se você seguir essas minhas ordens, Josué, eu vou te dar uma garantia. Você precisa, Josué, dessas minhas ordens para seguir. Mas você pode ter certeza que você vai ter da minha parte uma garantia. E qual é a garantia que Deus deu para Josué, Marta? Verso 5 e verso 9 de Josué capítulo 1.
Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Olha aí, Deus deixando claro para Josué: Josué, eu te chamei, eu te escolhi, eu te pus no lugar que você está. Segue as minhas ordens. Josué precisou de 11 ordens diretas da parte de Deus, mas de uma só garantia. E essa única garantia era suficiente na vida de Josué. Amém. Era Deus dizendo para Josué: Josué, eu te passei 11 ordens, mas eu te dou uma única e suficiente garantia. Qual é essa garantia? Eu estarei contigo. E se os irmãos já tiverem lido, que eu creio que já leu, na saída do povo do Egito, quando o povo estava saindo do Egito para ir para o deserto, que Deus falou que não iria com Moisés, e Moisés falou assim: olha, eu não sairei daqui se o Senhor não for comigo. Porque como que as outras nações verão e saberão que nós somos diferentes se a tua presença não estiver conosco? Sabe o que nos diferencia do povo lá fora? É a presença do Senhor. E é engraçado que muitas pessoas têm hora que falam: eu não sei o que fazer, eu preciso, que Deus use alguém para falar comigo. Você não precisa, você precisa ler. Você não precisa de procurar em algum lugar. Você quer que Deus fale com você? Tá aqui, ó. É só você ler. Não tem meio melhor de Deus falar com a gente senão com a palavra dele. Muitas vezes você quer ser abençoado, mas você não segue isso aqui, ó. Muitas vezes você quer a bênção, mas você não quer o abençoador. Você só quer a bênção, você não quer o abençoador. Você não quer seguir aquilo que ele te mandou. Você não quer ele do teu lado, você só quer a bênção dele. E infelizmente, irmão, nós estamos vendo isso no dia de hoje. Como que nós vamos ser diferentes se nós não temos a presença de Deus? E o que que Deus garante para Josué? Eu estarei contigo, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, eu estarei com você, não importa a luta, não importa a batalha, não importa a dor, não importa a perca, o que importa é a presença do Senhor. Nós podemos perder dinheiro, nós podemos perder casa, nós podemos perder amigo, mas se nós perdermos a presença do Senhor, realmente nós teremos perdido tudo, porque aí não tem mais o que fazer, irmãos. Então veja, né, que o texto é muito claro quando Deus disse para Josué, né, como fui com Moisés. O que Deus queria que Josué trouxesse na sua mente? Todas as vezes que a presença de Deus se manifestou na vida de Moisés. Quando o povo sentiu sede, Deus foi com Moisés, deu água para o povo beber. Quando o povo sentiu fome, Deus foi com Moisés, deu comida para o povo comer. Quando o povo começou a ser ferido por aquelas serpentes, né, venenosas no deserto por causa das suas murmurações, Moisés orou a Deus e Deus foi com ele e trouxe cura para o meio do povo. Quando o povo sentiu fome, quis comer carne, Deus foi com Moisés e enviou carne para o povo. O maná, todo dia de manhã, um maná caía no meio do arraial, né? Deus manifestava a sua presença na vida de Moisés, mostrando para o povo que que Deus estava na nuvem que cobria o povo durante o dia e na coluna de fogo que acompanhava o povo durante a noite. Então, quando Deus disse para Josué, como eu fui com Moisés, Deus estava deixando claro para Josué: Josué, descansa seu coração, meu filho. Como eu fui com Moisés, sempre que Moisés precisou de mim, eu estava lá. Eu acompanhei Moisés, eu não abandonei ele. Eu chamei ele do meio da sarça ardente. Desde aquele momento em que eu chamei ele, eu nunca abandonei ele.
Nunca abandonei. Quando ele voltou para o Egito, nas pragas do Egito eu estava com ele, na saída do Egito eu estava com ele. Eu confirmei a liderança dele diante do povo. Como eu fui com ele, eu vou ser com você também, Josué. Amém. Não precisa ter medo. Então a gente aprende nessa noite, a gente já está partindo para o final, que a gente já está com 1h05 de live, tá? A gente aprende com isso, que diante dos desafios que a gente enfrenta na nossa vida e enfrentará, nós vamos ter da parte de Deus esta garantia de que a presença dele estará conosco. Como ele foi com muitos homens de Deus que já não estão mais conosco, mas que eram exemplos para nós, ele também vai ser conosco. Verdade. Basta somente nós se colocarmos na presença dele como Josué se colocou. Obedecer às ordens que ele nos dá. Porque nessa caminhada nós vamos receber muitas ordens de Deus, mas nós vamos ter apenas uma garantia da parte dele. Mas essa garantia é única e suficiente. Por isso que a Bíblia diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Lembra do que Jesus falou em João capítulo 16, verso 33, se não me falha a memória? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus deixa claro, ó, no mundo vocês vão enfrentar muitas coisas, mas vocês têm uma garantia. Qual garantia? Eu venci o mundo. Aí lá na frente, quando ele ressuscita, antes de ser assunto aos céus, ele diz o seguinte, ó: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é isso? Garantia. A garantia de que ele vai estar conosco todos os dias. E esse Deus é maravilhoso na nossa vida. Ok, gente? Então que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu quero passar aqui a palavra para a Marta, para ela fazer as considerações finais. E a gente já vai estar encerrando essa nossa live de hoje. Amém, amém, gente. Deus abençoe. E essa garantia é melhor que qualquer coisa que a gente poderia ouvir. Que independente das lutas, independente das aflições, independente dos processos, independente da humilhação, independente de tudo que a gente passe, a única certeza que nós podemos ter é que em todos os processos o Senhor está conosco. Em todos os processos, Ele nunca nos abandonou. Tem uma passagem muito interessante em Deuteronômios, que Deus vem falando para Moisés relembrar o povo, que quando o povo entrou no deserto, Deus carregou o povo no colo. E é isso que Deus fala para você essa noite. A luta ela não é fácil. E muitas vezes eu tenho te carregado no colo, porque pelas suas forças você não estaria mais de pé. Eu tenho te carregado no colo, eu tenho te sustentado na tua presença, eu tenho te dado o que comer e o que beber. Eu tenho estado contigo todos os dias. Muitas vezes nós só vemos Deus quando os milagres são grandes e nós não percebemos Deus em cada detalhe, no beber, no comer, no vestir, no sair, no respirar, no andar. Nós só vemos Deus quando o milagre é grande, mas eu estou te dizendo, Deus cuida de você em cada detalhe. Deus te carrega no colo muitas vezes e você não percebe. Então comece a entender que muitas vezes Deus tem te suprido de tantas formas e você não está enxergando. Aleluia. Comece a perceber que Deus é Deus de grandeza, mas de detalhes. Amém? Eu agradeço àqueles que tiveram a paciência de ficar vendo a gente aqui. Foi a primeira live de nós dois juntos, né? E Deus tem sido misericordioso, maravilhoso. Estaremos orando por vocês, orem por nós também, né? Porque muitas vezes, irmãos, quem vê pensa que é fácil, mas o processo nosso também não é fácil, não. Mas em tudo nós damos graça, porque é isso que importa, né? Em tudo dai graças, assim como Paulo. A gente tem que ser grato no pouco, no muito, porque Deus, ele trabalha de várias maneiras. E a gente começar a entender isso e usar todos esses processos para ajudar pessoas. Porque tem gente que tá vendo você como Josué via Moisés.
e você não está percebendo. Então começa a ser Moisés na vida de Josué. Amém? Amém, gente. Deus abençoe a vida de cada um, tá? Como disse já a Marta, essa foi a nossa primeira live juntos e também foi a minha primeira live junto com alguém, né? Nesse caso aqui, a minha esposa, tá? Foi muito bom, tá? O João Vitor, que é meu colega de trabalho, ele até comentou aqui, disse aqui, ó, que venha mais juntos. Vai ter mais sim, viu, João? Pode ter certeza disso. E eu já quero aqui adiantar, semana que vem, permitindo o Senhor, na quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar aqui de novo, tá? Em mais uma live, eu e o irmão Ícaro, ok? Da Igreja Nova Jerusalém. A gente vai estar fazendo uma live juntos com o seguinte tema: o arrebatamento da igreja, a esperança que nos move. Deus é tá? forte. Então eu vou estar fazendo essa live com ele, tá? Semana que vem, quinta-feira. Então eu conto com a presença de todos os irmãos aqui que assistiram essa live. Tenho certeza que vão assistir de novo semana que vem. Compartilhe essa live no Facebook seus para outras pessoas serem abençoadas, para Deus falar com outras pessoas. Exatamente. Mande para alguém essa live, tá? Mande para alguém e compartilha. Deus abençoe todos os irmãos que comentaram, tá? A minha família que assistiu, a família da minha esposa que assistiu, as irmãs dela. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente fica muito feliz, muito contente. Muito feliz mesmo, de gente. poder servir como canal de bênção na vida de vocês, tá? A Ingrid, gente, Deus abençoe. E pra gente estar encerrando, a gente vai fazer mais uma oração, tá? E a Marta vai ministrar essa oração nesse momento. E a gente vai se despedir na paz do Senhor Jesus. E que Deus possa dar uma boa noite para todos, ok? E também, gente, eu quero lembrar aqui, eu tenho um canal no YouTube. Se você entrar no meu perfil aí no Facebook, você procura aí nas últimas postagens um link do canal Estação Cristã e se inscreve no meu canal do YouTube, dá uma força lá para mim, tá? Eu procuro sempre também postar alguns vídeos falando da palavra de Deus lá no meu canal. E as lives que a gente faz por aqui, eu tenho procurado baixar e mandar lá para o canal também. Tá? E esse negócio de live junto, eu e a Marta, a gente vai praticar mais. Tá? Foi uma bênção e eu tenho certeza que os irmãos gostaram, ok? Então convido você para a gente fechar os nossos olhos nesse momento, em reverência ao Senhor, e nós vamos orar e nos despedir orando nessa noite, por em cada nome de um. Jesus. A Nália, nós vai fazer uma live juntas, se Deus quiser. Amém. Já deixo Eu o convite apoio. aqui. A Nália, grande irmã, grande líder. E, gente, vamos estar orando assim. Michele, pode deixar, vamos estar orando. Gente, feche os seus olhos. Conecta com o Senhor nesse momento. Abra o seu coração, mas dilata o coração mesmo na presença do Senhor. Porque muitas vezes a gente chega perante o seu coração duro já. Então, feche seus olhos e se conecta com o Senhor. Ouça Ele falando com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te agradecemos, Senhor, por este momento na Tua presença. Nós louvamos, Senhor, e reverenciamos o Teu nome. Senhor, eu oro, Senhor, neste momento por todas essas pessoas que assistiram a live. Senhor, vai agora de encontro ao coração delas. Visita, Senhor, a necessidade. Toca, Senhor, no sangue. Toca, Senhor, na saúde. Do alto da cabeça aos pontas dos pés. Visita, Senhor, o lar. Visita casamentos. Visita famílias. Visita filhos. Toca, Senhor, aonde há necessidade. Faça, Senhor, os entender o processo. Mostra, Senhor, a eles a promessa. Pois o Senhor é o Deus fiel. O Senhor é um Deus que cumpre. O Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Então, nesse momento, Senhor, eu lhe peço, Pai, por todos esses que assistiram, Senhor. Por todos esses que creram que o Senhor está falando pela nossa boca. Vai, Senhor, de encontro a corações agora. Visita, Senhor, as necessidades agora. Repreenda a depressão, repreenda desânimo, repreenda medo, repreenda a enfermidade. Toca na saúde,
toca no coração, visita, Senhor, em nome de Jesus, pois eu creio que o Senhor é um Deus de perto, o Senhor é um Deus de longe, o Senhor é aquele que conhece o íntimo, o profundo, o escondido, o oculto. Visita agora, Senhor, toca onde necessita, faça-os entender, ó Pai, que o Senhor é um Deus que trabalha em nós. Nós te pedimos e te agradecemos, crendo que o Senhor já está operando o milagre. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Fiquem com Deus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tchau, e gente. até a próxima, querendo Deus.